Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que vocês façam uma extraordinária noite. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Ai, gente, hoje eu tô mais feliz que o normal. Tem uns trem tão sobrenatural acontecendo comigo que eu já fiquei até descabelada. Eu juro que eu tava com o cabelo arrumadinho. Mas, nossa, eu fiquei aflita aqui resolvendo uns trem na hora da gente entrar o devocional. Mais notícias boas, mas eu vou esperar um tempinho para poder contar para vocês, porque existe um tempo certo para todas as coisas para a gente poder compartilhar. Sejam muito bem-vindos, fechem seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por mais uma semana. Quero colocar, ó Pai, essa semana nas tuas mãos. Nós estamos orando, ó Pai, por direção. Então, nesse momento, a gente entrega nosso coração, a nossa vida, a nossa mentalidade, e já começa a pedir ao Senhor para nos direcionar. Alinha o nosso coração com o teu coração para que a gente passe a sonhar os sonhos que são do Senhor e não os nossos próprios sonhos. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu tenho certeza que seus sonhos e seus planos são muito maiores do que os nossos. Então, comece a nos ensinar, ó Pai, a caminhar diante da sua própria direção. Nesse momento, eu quero me esvaziar de mim mesma para que o Espírito Santo do Senhor me encha e eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui na terra. Que saia de mim toda soberba, todo ego, tudo aquilo que é para eu ser vista, para que seja meu e comece a ser apenas o Espírito Santo do Senhor. Que seja pelo Senhor, ó Pai, que toda e qualquer palavra que sair da minha boca aqui seja uma resposta do Senhor para cada um de nós. Seja, Deus, um direcionamento para a nossa semana, para o nosso resto de mês, o Senhor nos guiando e nos mostrando exatamente o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu já coloco a vida de cada pessoa que está aqui nas tuas mãos, de cada pessoa que assiste no gravado, de cada pessoa que não pôde comparecer hoje, tudo. E daquelas que ainda vão entrar, tudo, completamente tudo em tuas mãos. Peço para que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, porque na tua palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor se faz presente. Então, tenha liberdade. Que os seus anjos já desçam aqui na terra e já comecem a guerrear ao nosso favor. Comece a guerrear a nossa guerra. Porque, Deus, existem batalhas que nós não vamos vencer com o nosso próprio conhecimento ou com a nossa própria força. E será com o poder da nossa oração. Então, comece a nos ensinar a ser completamente dependentes de Ti, para que a gente possa viver esse extraordinário do Senhor aqui na terra. Tenha liberdade, Senhor, de fazer o que o Senhor quiser. Tenha liberdade, ó Pai, de falar infinitamente mais aos nossos corações. Começa a nos abençoar, ó Pai, para que venhamos ser testemunhos vivos do Senhor aqui na terra. Guarde cada coração, guarde cada família e começa, Pai, a falar desde agora em nosso coração. É isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que lindo, gente. E eu pensando em desistir do devocional das 20. Não vou desistir jamais. Eu ia voltar com ele para 6 horas da manhã, mas eu acho que a gente pode manter. E se a gente fizer a nossa parte, a gente consegue crescer, a gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue direcionar mais pessoas, porque essa é a nossa missão, não é sobre mim, não é, não é sobre o projeto em si, mas é sobre a gente fazer o que precisa ser feito, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é para fechar o assunto que nós fizemos o devocional da nossa semana passada. Eu não sei qual vai ser o assunto dessa semana ainda não. Como diz a palavra de Deus, cada dia com seu mal, né? Eu ainda não decidi. Mas vai ser o caminho da promessa, né? Porque a promessa, gente, ela já é certa. Antes de Deus de criar você, ele já tinha um plano, um propósito para você, para que se cumprisse tudo aquilo que ele preparou. Então, a promessa já é certa, o cumprimento dela já é certo, mas existe um caminho, existe uma distância até a gente percorrer, até a gente chegar nessa promessa. E é nessa distância que Deus vai nos preparando. Ou seja, existe um processo antes do cumprimento do propósito. Mas o propósito, ele já é certo. E você pode andar, independente de onde você quiser, você pode estar andando em outros caminhos. Eu brinco, quem me acompanha, quem está sempre aqui, sabe que eu fico brincando que o livre-arbítrio é a maior mentira que se conta, porque a gente não tem um livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio de atrasar a nossa promessa. Mas escolhido não tem escolha. Então, você pode fugir, pelo caminho que você quer, pode fazer o que você quiser, mas sempre
Deus vai te chamar e vai te colocar onde Ele quer, no centro da vontade dele. Então, melhor do que a gente orar para que Deus cumpra em nós as promessas e os propósitos, é orar pedindo para que Ele nos prepare. É orar pedindo para que Ele nos guie. Porque é justamente isso. Ele tem que nos guiar, Ele tem que nos preparar. Porque quanto mais Ele preparar a gente, mais vai se cumprir as coisas para a gente. Porque não tem como Ele te entregar uma promessa se você não tiver capacitado para isso. E aí, para relembrar os nossos devocionais anteriores, Deus é fiel para cumprir, isso a gente não tem dúvida, né? A promessa já é certa, mas vai exigir da gente uma obediência, um posicionamento. Nós vamos precisar ser dependentes dele, tá? Nós vamos precisar sair do nosso lugar e seguir em direção que ele está nos ordenando. Então, a obediência vai melhorar a sua escuta e o seu sentir, para saber para onde você verdadeiramente precisa ir. Vai exigir de você uma mudança de mentalidade. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, você não vai acessar o extraordinário de Deus para você. E quando você muda a sua obediência, você entra em ação, você começa a fazer, você tem que sair da sua zona de conforto e começar a cumprir o que ele te pede. E quando é cumprir o que ele te pede, não é só sair da sua zona de conforto. É literalmente botar a mão na massa e cumprir a tua promessa. Como assim, Lívia? Você vai ter que pregar o evangelho. Ah, tem que criar um movimento igual o meu? Não necessariamente, mas se for do seu propósito, sim. Mas existem pessoas que servem. Tem gente aqui, por exemplo, que é da minha equipe. Tem gente que não aparece no Instagram, que não posta nada, mas que serve. Tem gente que no caminho no Uber, gente, eu faço isso no Uber todos os dias. Todos os dias. Aonde eu vou de Uber, eu falo que eu acho que é por isso que Deus não me permitiu dirigir, vamos colocar assim. Porque eu tenho carteira, só que eu prefiro andar de Uber, que eu já vou resolvendo as minhas coisas. Mas ontem eu vi a importância de andar de Uber. Foi muito engraçado, porque eu já tinha pregado, assim, né, falado indiretamente para o Uber de manhã, e a gente entrou no assunto até do pagode gospel. Ele tem uma banda que ele adora, que é do pagode gospel. E o da noite, quando eu entrei lá, ele já puxou assunto comigo, ele era mais doidinho, assim, e veio falar assim: moça, eu não sei porque que eu quero falar isso com você, não, mas eu quero falar isso com você. Tô sentindo que eu tenho que te contar, eu tô muito chateado, que eu vou falar com você. Mexer com o ser humano é muito complicado, mas mexer com o cristão, soltou até um palavrão. Aí eu olhei, comecei a rir, né? Quando ele começou a falar, eu já sabia que isso sairia da boca dele, eu já tinha certeza. Ele falou: ah, eu pego um povo para levar um povo para a igreja, bate a porta, xinga a gente, me critica. Aí eu fui, comecei a rir, falei com ele assim: ô, como é que é seu nome mesmo? Ele falou o nome dele, eu falei: ô, querido, deixa eu te falar, você tá me levando para a igreja. Eu tava indo para a igreja na hora. Falei: você tá me levando para a igreja. Ele já virou assim: você tá falando sério? Falei: tô. Só tem uma coisa para te falar. Eu acho que Deus me colocou no seu caminho para mostrar que nem todo cristão é igual. Para mostrar para você o valor que você tem. E ali eu falei infinitas coisas, terminei o caminho falando com ele, deixei ele desabafar primeiro, e terminei mostrando para ele o valor que ele tinha. Ele virou para trás, me pediu desculpa, pegou na minha mão e falou assim: pode ter certeza que eu vou vir aqui nessa igreja. Pode me aguardar que um dia eu vou vir aqui te visitar. Ou seja, olha a importância. Existem pessoas que estão extremamente feridas. E o cumprimento da nossa promessa vai exigir esse posicionamento nosso. Não é ser um cristão chato, gente, que fica pregando, gritando, incomodando as outras pessoas. Mas é aquele que, com sabedoria, não perde nenhuma oportunidade. Eu poderia ter ficado calada. E ele ia carregar para sempre que ser cristão é uma coisa ruim. Por quê? Porque a gente só julga. Só que ser cristão não é julgar, ser cristão é acolher, porque quando Cristo veio, ele não veio para os curados, ele não veio para os religiosos. Ele veio justamente para os doentes. Então, se eu não estiver aqui para cumprir e ser uma seguidora de Cristo, eu estou vivendo o meu propósito errado. E isso é o mesmo plano para vocês. Talvez vai ser com um abraço, com um sorriso, com um bom dia. Talvez só com a sua presença. Lugares serão transformados. Mas isso vai ter que ter uma mudança de mentalidade. Então, hoje a gente vai fechar todo esse processo entendendo que não é só sobre chegar lá, mas é sobre o que Deus constrói em nós e a partir de nós enquanto a gente está caminhando.
Porque o caminho, gente, ele vai preparar a gente para sustentar o que já estava pronto em nós. É justamente isso. E agora um dos meus meninos acabou de entrar, gente. Olha só, que lindo, meu Gabriel. O Gabriel vai cuidar de vocês, tá, gente? Na minha ausência. Depois eu vou apresentar ele melhor para vocês. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque ele começa a trabalhar na gente, na nossa dificuldade, em nós e através de nós. Esse é importante. Em Josué fala: assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado a dar aos seus antepassados, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel. Nenhuma falhou, todas se cumpriram. Então, se você ler o texto de Josué 21, principalmente a partir do versículo 43, você vai perceber isso nele. E se lá atrás, se é o mesmo Deus lá do povo de Israel e ele é o mesmo Deus de hoje, por que você acha que hoje não vai se cumprir? Porque você é falho? O povo lá, quando saiu do Egito, também era. Quantas vezes eles murmuraram? Davi também pecou. E nenhuma das promessas deixou de se cumprir na vida de Davi. A gente tem que parar de acreditar que Deus é um Deus punitivo. Porque Deus não é um Deus punitivo. Ele é um Deus de amor. E a promessa, ela não vai falhar. Só que a gente só consegue desfrutar dela quando a gente amadurece. Quando a gente passa a obedecer, quando a gente passa a se posicionar, quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente começa a deixar Deus nos agir através de nós. Hoje eu estava conversando com a minha terapeuta mais cedo e a gente estava brincando. Eu falei com ela assim: existe um grande diferencial entre eu e você. Por incrível que pareça, a gente estava falando sobre relacionamento. E aí a gente estava comentando sobre o Tinder. E existe o Tinder Gospel, inclusive, mas eu não tenho interesse de conhecer. Aí eu falei: é mais fácil sair de casa, mas até para sair de casa eu tenho dificuldade. E aí eu falei com ela que a importância de ir em eventos de conexões, mas que eu sou introspectiva, pode não parecer, mas eu sou. Quando estou em evento, eu fico calada, a não ser que o evento seja meu. Aí você pode ter certeza que eu vou servir de todo o meu coração, eu vou abrir todo o meu coração. Quando eu cheguei na paz mesmo, eu cheguei na paz, eu era mais quieta. Hoje eu já chego na paz abraçando todo mundo, eu já viro amiga de todo mundo. Por quê? Porque eu sei que isso faz parte da minha missão. Se não fizesse parte da minha missão, eu ia fazer igual eu fazia na Boas Novas. Na Boas Novas eu entrava muda e saía calada. Eu não conheço ninguém da Boas Novas. O Pedro já conhece, tem tomado com um monte de gente. Eu não conhecia ninguém. Enquanto não é claro para mim a minha missão, você pode ter certeza que eu não faço. Mas quando Deus deixa claro para mim o que eu preciso fazer, eu saio da minha zona de conforto. Me incomoda. Ter que conversar com gente que eu não sei quem que é, ter que puxar assunto, né? Fica parecendo que eu tô querendo agradar, mas quando faz parte do meu propósito, mesmo sendo uma dificuldade enorme em mim, eu entro em movimento. Por quê? Mas eu já fui uma pessoa muito parada. E eu atrasei o quê? Todas as minhas promessas e todos os meus propósitos. Então, a virada de chave que eu entendi foi: eu não quero mais perder tempo. E aí eu comecei a mudar o meu posicionamento, mudar a minha mentalidade, começar a obedecer, porque eu sou uma pessoa extremamente teimosa, mas assim, extremamente teimosa, quebrar o meu orgulho, porque eu também sou extremamente orgulhosa. Comecei a trabalhar em mim o que eu precisava, os meus pontos de melhoria, para poder cumprir as coisas de Deus em minha vida. Por quê? Porque senão a gente ia continuar batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Nada na minha vida estava fluindo. O meu trabalho não estava fluindo, o meu ministério não fluía, as coisas não fluíam. E eu estava achando que eu estava fazendo errado as coisas. Não, não é fazendo errado, faltava alguns ajustes. Porque não tem como você prosperar se você não estiver pronto. Não tem como você prosperar quando você não acredita que você pode prosperar. Não tem como o seu maior milagre acontecer se você não acredita verdadeiramente que isso pode acontecer. Só que Deus, ele é Deus e ele já começou a prover desde lá atrás. Quem sabe disso, quem acompanha aqui os devocionais vai lembrar do caso, que eu não lembro de qual que foi, do testemunho que eu dei. Depois que eu comecei a estudar em julho, nós passamos o mês inteiro estudando sobre provérbios. E depois que eu comecei a estudar provérbios, eu mudei ainda mais o meu posicionamento. Então, eu melhorei muito dentro da minha casa e com os meus familiares. E aí, teve um dia que nós passamos por uma dificuldade muito grande.
O meu pai, ele estava chorando muito, e eu já falei assim, não, como é que eu vou falar aqui agora, e como é que eu vou falar, porque às vezes quando eu falo muito assim, ele já começa até a revirar o olho, porque ele tem um jeito, problema não. Quando meu pai começou a chorar ali, eu falei assim, Deus, e agora, o que eu faço? E aí, quando eu vi meu pai chorando lá, Deus me trouxe a memória quando ele teve a úlcera na estrada, que ele quase morreu, não, gente. Eu vi meu pai morto, meu pai não tinha saturação. Quando meu pai chegou no hospital, meu pai chegou com a pressão a zero. Nenhum ser humano sobrevive quando tá com a pressão a zero. Então foi um tempo muito difícil pra gente. E quando Deus me lembrou isso, eu já tive a sabedoria de como guiar a minha conversa com ele. Eu falei, pai, e ele chorando, ele estava muito aflituoso no dia. Falei, pai, você se lembra do dia que você passou mal, que você teve a úlcera? Aí ele levantou a cabecinha para mim, só balançou a cabeça, abaixou a cabecinha de novo. Eu falei assim, você sabe que para mim ali você morreu, né? Para mim ali você foi um milagre. Porque eu orei, eu clamei a Deus para que você tivesse vida, porque eu não saberia agir sem você, por mais que na época a gente não conversasse tanto. Eu sabia que eu precisava de um pai. E ele, para mim, foi o meu primeiro milagre. Aí eu já comecei a chorar, né? Claro, no dia. E eu virei para ele e falei assim: só que, pai, não faz sentido Deus ter te dado a vida naquela época para você perecer agora sem o cumprimento da tua promessa. A conta não fecha de Deus ter te abençoado com vida para fazer você perecer agora, numa tristeza profunda. Pode acontecer? Pode, para aqueles que escolhem ficar assim. Para quem não quer levantar a cabeça e continuar vivendo. Quando você se entrega à sua tristeza, Deus não vai poder fazer nada por você, mas quando você quer levantar a cabeça e seguir adiante, você vai mudar a sua história. E ali eu tive toda uma sabedoria para guiar uma conversa e mostrar para ele que a conta não estava fechando, que se Deus era Deus, alguma coisa teria que acontecer. Deixei ele digerir aquilo ali e voltei para mim. Voltei para o meu caminho, voltei para as minhas coisas e eu fiquei com essa reflexão. Qual é o sentido de Deus ter libertado você de vários cativeiros para você ficar preso nesse cativeiro? Não tem sentido algum. Então, gente, a promessa ela é certa. Só que o caminho está preparando a gente. Então, se hoje você se encontra num cativeiro, se hoje você se encontra numa dificuldade, se hoje você se encontra num lugar, só entenda que Deus é Deus. E Ele não vai negar uma promessa. Ele vai nos preparar para recebê-lo. Então, até no meio da sua dificuldade, Ele está te preparando para algo muito maior. Se eu não tivesse passado tudo que eu passei na minha vida, eu jamais me posicionaria da forma como eu me posiciono hoje. Eu jamais falaria da forma como eu falo hoje. Eu jamais lideraria da forma como eu tenho liderado hoje. Tudo bem que eu tenho que aprender a liderar melhor. Mas eu nunca pensei em ser líder. Mas Davi também nunca pensou ser líder. Davi, ele apacentava as ovelhas e brigava ali com o leão. Mas era aquele mundinho ali dele. Moisés, a mesma coisa. Moisés não pensou em liderar pessoas. Quando ele foge para o deserto e casa, ele começa a ser pastor e pastor de ovelhas. Quando ele estava achando que ele estava esquecido, na verdade, Deus preparando ele para tirar o povo do Egito. Só que não tinha como Deus já tirar Moisés de dentro lá da terra de Faraó e já falar, não, agora eu já tiro o povo daqui. Não, precisava ter esse tempo. Precisava ter esse processo. É a mesma coisa. Vamos pegar aí uma criança de 8 anos. Os pais morrem e eles precisam ali. Ele tem milhões para receber. Você acha que vai entregar os milhões na mão de uma criança de 8 anos? Não. Por que que não vai? Porque não tem maturidade ainda. Vai esperar ele ter a maioridade. Aí, se ele pegar esse dinheiro dele, gastar tudo e fazer o que ele quiser, já não é o problema, né? Mas ele tem que esperar a maioridade dele. Mesmo se ele tivesse muita maturidade, ele não iria receber. Por quê? Porque o tempo não é o tempo oportuno, não é o tempo certo. Então, percebe que a gente precisa entender que existe um tempo certo para todas as coisas.
E em Hebreus 10, 36 fala, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. E aqui vem uma coisa de quê? De modo que, quando tiverem feitos a vontade de Deus, recebe o que ele prometeu. Ou seja, primeiro a gente faz a vontade dele, para depois fazer a nossa. Tem quanto tempo que eu falei com vocês que eu pausei todos os meus projetos esse ano para poder viver a obra de Deus? Pausei mesmo, gente. Tudo. Pausei todas as coisas. Ainda fiquei, a princípio, falando assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou pagar a conta? Ele vai sustentando. Por quê? Porque a hora que ele começou a me ensinar a ser dependente dele. E as coisas simplesmente influem. Então, não é a promessa que está esperando por nós. É nós que precisamos ser preparados para receber. Porque a gente não está esperando promessa. A gente está sendo preparado para ser salvo. Porque ela já está nos esperando. Está esperando a sua mudança. E aí vem um ponto importante que eu queria falar com vocês, que não adianta, não tem atalho, gente. Porque o atalho, ele vai roubar a nossa maturidade. Em Êxodo 13, no versículo 17, fala: quando Faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com guerra, talvez arrependam e voltem para o Egito. Então, Deus, ele evita o atalho, porque ele sabe que quando a gente chega rápido demais na nossa promessa, a gente não vai aguentar as batalhas que estão nos esperando. Então, você pode perceber que vai aumentando o nível das batalhas. Aí você vai passando de fase, parece que vai piorando um pouquinho, sabe? E vai piorando. Não é que vai piorando, é porque vai aumentando o grau ali para que você seja moldado. Porque é o que você pode suportar. E ele não vai te dar tempo nenhum, não vai te dar cruz nenhuma que você não seja capaz de suportar. O atalho, ele pode nos poupar um pouco da dor, mas ele vai evitar o nosso crescimento. Por quê? Porque é no nosso crescimento que a gente, na nossa dor que a gente cresce. Hoje eu falo com total, assim, sabedoria. E eu estava até postando no Instagram que eu não me arrependo das coisas que eu passei. Foi muito difícil? Foi doloroso? Foi. Eu não soube agir? Aham. Mas se eu estou vivendo o sobrenatural de Deus hoje, se eu estou com uma viagem marcada, se eu vou fazer a minha primeira missão, se eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, é por causa disso. É por causa desse cumprimento. É da hora que eu disse sim e comecei a perceber que toda a minha vida foi um ensinamento. Tudo que eu carreguei, tudo que eu vivi tem um ensinamento. Eu já falei desse filme aqui, mas tem um filme que na época que eu assisti eu não tinha entendido ele muito bem, mas hoje ele vem sempre na minha cabeça. É o Quem Quer Ser um Milionário. Gente, esse filme ele fica muito na minha cabeça. Por quê? Porque todas as respostas ele lembra de um pedaço da vida dele. Ou seja, tudo na nossa vida tem um porquê. E até para você alcançar a sua prosperidade, a sua promessa, aquele dia mais terrível, ou aquele dia mais sem noção, ou aquele dia que às vezes você nem tá lembrando dele, um dia você vai se lembrar e ele vai ter um porquê. Porque não existe atalho, gente. Tudo que a gente vive é para nos fortalecer. E tem um porquê. E aí eu sempre brinco agora com vocês perguntando, né, vocês acham que Deus erra? Que um monte de gente fica reclamando. Será que eu tô errada? Será que eu tô no caminho errado? Será que eu tô fazendo certo? Ah, não, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, porque assim, as coisas não fluem. Na verdade, você pode estar tomando decisões erradas. Mas o caminho não tem como estar errado, não. Por quê? Porque Deus ele é perfeito. E o tempo de Deus também ele é perfeito. Em Eclesiastes 3:1 fala: há tempo para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para
cada propósito debaixo do céu. Ou seja, não tem atraso, tem sempre um alinhamento. E a espera de Deus nunca é desperdiçada, gente, porque ele sempre vai estar trabalhando ali na gente. Sempre vai estar trabalhando. Por quê? Porque você precisa ser moldado. Se você pegar um vaso para colocar o vinho mesmo, vamos colocar assim, né? Ou colocar qualquer coisa. Se você tá lá, você tá amassando o vaso. Se você não fizer o processo certo, esse vaso não vai prestar. Depois você tem que esperar ele secar. Depois que ele secar, você vai pôr ele lá no forno. Depois que você põe ele no forno, você tem que lapidar ele lá, meio que lixar e preparar e pintar e passar um trem lá para ele não, porque se você pega ele lá e só enche ele de água, um vaso de barro, ele vai derreter se não passar pelo processo lá. Existe todo um processo, ou seja, primeiro a massa, depois leva no fogo, depois ainda tem que passar mais tinta, mas eu não sei como é que funciona certo o coisa de barro, não, mas eu sei que se você for lá colocar um monte de água nele, ele vai passar, vai dar errado. Ele vai estragar. Assim é com vidro, assim é com todo o processo de material, gente. Se tudo existe um processo, por que você acha que sua vida não vai ter um processo? Por que você acha que você vai logo alcançar aquilo que você está querendo? Só que o que muda é que a gente tem que aprender a esperar em Deus. Em Salmos 41 fala: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, o tempo de espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação, aonde você vai colocar sua esperança nele, aonde você vai clamar por ele, aonde ele vai começar a te direcionar, ele vai trabalhar de uma forma mais profunda em você, e aí você vai alcançar a sua promessa, alcançar a sua vida extraordinária, e é claro que você tem que voltar e testemunhar, né? Porque senão, quando você começar a olhar para trás, você vai perceber que você já passou por várias coisas conflituosas e difíceis, e que hoje são testemunhos para que outras pessoas que estão lá atrás, onde elas começaram, elas possam perseverar e continuar até hoje. Porque o caminho, literalmente, é parte da nossa promessa. Só que isso exige a gente entregar o caminho no Senhor. E o Salmos 37:5 fala: entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e ele agirá. E é confiar, gente, de todo o nosso coração. Porque não é sobre a nossa chegada. Porque vale muito mais o processo. Se não me engano, é o Marcos Fiel que fala que a nossa conquista, ela dura 1 segundo. Ah, comprei minha casa. A sua felicidade vai durar alguns dias, mas depois você já até acostuma com a casa, você já está sonhando com uma casa maior. Um carro, um telefone, ou seja o que for. Há 1 ano atrás, eu comprei esse telefone aqui, ó. Ele era o melhor. Não tinha saído o S25 ainda não. O meu telefone era o melhor. Quando eu comprei ele, não passou um mês, eu já queria outro. Não é que eu tô sendo desfeita com o meu telefone, que eu não tô satisfeita. Nossa, meu telefone é uma bênção na minha vida, eu não consigo ficar sem ele. Eu trabalho com ele quase que 24 horas do meu dia. Só na horas que eu tô dormindo que eu não tô trabalhando. Mas daí, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tô trabalhando nele. Mas é por quê? Porque as coisas evoluem. E quando elas evoluem, a gente tem que evoluir. Por quê? Porque vai me beneficiar, vai ajudar o meu trabalho. Só que eu queria tanto esse telefone. Percebe que o processo de conquistar o telefone ele é muito mais longo do que o processo da chegada e da conquista. Meu iPad também foi outra coisa. Eu sonho com meu iPad, gente, desde de sei lá quantos anos. A Lala tinha ganhado um iPod e eu falei, cara, eu quero um iPad. Quando já lançou o iPad, eu falei, eu quero esse trem. Todo mundo, não, compra um tablet é melhor. Eu comprei, eu tive 2 tablets na minha vida. Só Jesus para ter misericórdia, que eu comprei no Iapoc mesmo, o mais barato de todos, só para eu ter. Foi uma tristeza na minha vida. Tadinho, ele era muito ruinzinho. E o outro foi um mais ou menos. E agora eu tenho esse do iPad. Vibrei, fiquei feliz, chorei, comemorei. Mas hoje ele faz parte de mim e tem hora que eu até esqueço. O tanto que eu demorei, porque foram mais de 10 anos querendo ter um. O tanto que eu demorei para ter.
Por isso que a gente precisa perceber que o processo ele é muito mais importante. Se você não aprende a viver o processo, a sua chegada talvez nem vai valer tanta pena. Então a gente precisa começar a descansar durante o nosso processo. Porque tanto o casamento, o ministério, o sonho profissional, não é a conquista que vai importar. É a caminhada até a gente chegar nele. Hoje, por exemplo, igual eu falei com você, foi uma dificuldade muito grande quando eu cheguei na paz. Hoje eu já chego lá abraçando todo mundo. Eu já me sinto de casa. Tem menos de um mês, gente, que eu tô lá. E já até esqueço já o quanto foi difícil eu aceitar a proposta de ir para lá. Porque você vai esquecer. Por mais dolorido que seja, isso aí você vai passar e vai falar, não, nem lembro mais. Aí você tá lá já com a sua conquista. E se você analisar, você tá vivendo um monte de coisa que você orou e sonhou lá atrás e nem percebe. Por quê? Porque a conquista ela passa rápido. Por isso que a gente precisa aprender a viver o nosso caminho, a viver o processo mesmo. Que a promessa, gente, não é o destino. Ela é muito mais o processo, porque é onde vai transformar a nossa jornada. E é esse processo que você está vivendo que vai te ajudar a viver outros processos. Por quê? Porque é onde você mais ganha sabedoria. É onde você é mais bem trabalhado. E aí, para a gente fechar, para a gente finalizar, em Filipenses 1,6 fala: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-las até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus já começou, ele vai terminar, porque ele não faz nada pelas metades. Você pode fazer as coisas pelas metades, eu posso fazer as coisas pelas metades, mas Deus nunca, não vai. Porque ele tem muito para fazer em mim e através de mim, e em você e através de você. Então, a partir de hoje, eu quero que você se posicione, entregue de novo para Deus, principalmente o seu caminho e a direção dele. Deixa Deus moldar a sua mentalidade, a sua obediência, a sua fé. Começa a ser dependente dele. Lívia, como que eu faço isso? Aí você volta e assiste toda a jornada de sabedoria. Tem ela toda lá no YouTube. Assiste um dia, uma vez por dia. Eu acho que tem uns que ficavam maiores, mas eu tentava fazer em 30 minutos. Quase nunca consegui, porque acabava muitas explicações em cada provérbio. Porque através dela você vai começar a mudar a sua mentalidade. Foi aonde, para mim, a virada de chave da minha vida mesmo foi estudar provérbios. Porque você precisa disso, precisa aprender a ser dependente, você precisa deixar Deus moldar a sua mentalidade, moldar a sua obediência, a sua fé. Porque aí, gente, vai acontecer cada coisa louca na sua vida, você vai falar, não, gente, não tem nem como eu alcançar isso aqui, não. Aí, de repente, você tá ali, conecta com uma pessoa que não tem nada a ver, de repente, você aparece numa reunião que já tem uma outra reunião, aí você conhece outras pessoas e portas vão se abrindo e você fala, meu Deus, tô indo para Santarém. Lá no Pará. Que dia na minha vida que eu ia parar e pensar e falar, eu vou parar no Pará. Nem era meu sonho, gente. Quando eu tive a visão, eu falei, que loucura, né? Ano que vem eu vou caçar, fazer essa viagem de barquinho aqui. Que ano que vem que nada. Deus tem pressa para cumprir as promessas dele na nossa vida. Ele me deu a visão, menos de 15 dias depois já veio a ideia, menos de um mês depois já veio a passagem e pronto, vai se cumprir. Num tempo muito mais rápido. Por quê? Porque a partir do momento que eu alinhei o meu coração com o coração dele, alinhei a expectativa dele com a minha expectativa, que eu tive a capacidade de pausar o que era meu para viver na dependência dele, esquece. Não tem nada impossível. Não tem nada que não possa acontecer. Ainda tem todo o desafio, né? Porque agora eu vou ter que ficar 15 dias sem trabalhar, eu vou ter que juntar o dinheiro para viver lá mesmo, para ficar lá esse tempo mesmo. Mas se ele foi fiel para fazer toda essa ponte para acontecer de eu ir, imagina se ele não vai ser fiel para cumprir. Aí eu aprendi a descansar.
A dificuldade, gente, é aprender. Quando a gente aprende, é muito mais fácil a gente manusear. Porque a gente tem um bloqueio na mente. O Wendel Carvalho fala muito disso. Fala, a maior dificuldade é sair do 0 para o 1. Porque depois que você já sabe o caminho. Ou seja, o nosso processo, por isso que ele é tão importante aprender a viver o processo e não só viver no automático. Porque quando você aprende a viver esse processo e a resolver essa dificuldade, quando vier as outras dificuldades, você vai Ctrl+C, Ctrl+V. E aí você vai Ctrl+V, depois Ctrl+V, você vai só melhorando os pontos e você vai passar essa dificuldade com muito mais facilidade. Você não vai deixar a dificuldade te engolir. Agora, quando você vive no automático, aí por isso que te engole as dificuldades. Por quê? Porque você nunca vai saber sair desse processo. Muito simples. Então, quando eu entrei nesse desafio, eu falei, Deus, sozinho eu não dou conta, não. Agora é com o Senhor, porque eu não sei de nada. E as coisas começaram a fluir. E aí é respirar fundo e vamos embora. Respirar fundo e vamos fazer. Não tenho capacidade. Ou ele levanta pessoas que têm capacidade, ou ele te capacita. Nada é impossível para Deus. Nada. Mas você precisa confiar. E eu queria que você fechasse seus olhos para a gente poder orar e finalizar. E tem uma oração que eu quero ler porque ela eu quis anotar, que eu esqueci. E aí eu vou ler elas para vocês e depois eu vou começar a minha oração. Senhor, nós entendemos que a promessa ela é certa, mas hoje escolhemos entregar o nosso caminho e a direção. Tira de nós toda pressa, tira de nós toda ansiedade, tira de nós os atalhos que nos atrasam. Dar-nos esperança, dependência e posicionamento, para que vivermos na tua vontade. Queremos não só chegar na promessa, mas queremos ser transformados no processo. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, mas que agora, mais do que nunca, você orasse comigo justamente para poder entregar tudo isso para Ele, tá? Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, nós queremos te entregar agora os nossos sonhos, os nossos milagres, mas também a nossa ansiedade, o nosso medo, nossa insegurança. Tudo aquilo que tem nos paralisado, ó Pai, no meio do caminho em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nessa noite o Senhor venha revigorar a nossa alma, o nosso corpo. Venha, Pai, trazer o refrigério que a gente precisa. Aumente a nossa fé e fortaleça a nossa fé. Começa a nos preparar, ó Pai, para poder viver o extraordinário do Senhor aqui na terra. Para que sejamos testemunhos vivos do Senhor aqui na terra, Pai. Já começa a abrir os caminhos, nos conectar com pessoas, com os lugares, exatamente para onde a gente precisa estar, para que se cumpra, Pai, a tua vontade. E que mais que nunca, ó Deus, estejamos sensíveis a ouvir a tua voz, a ouvir o que o Senhor quer de cada um de nós, a te sentir, a aguçar o nosso sentido para que o Senhor possa nos direcionar e vai trabalhando em nós e para nós, Senhor, para que alcancemos a tua graça, para que alcancemos a tua promessa e que através de alcançar essa promessa, Deus, não fique só para a gente, que através da nossa vida nós atingimos outras vidas, ó Pai. E que toda vez que a gente alcançar algo que foi o que o Senhor prometeu, ó Deus, as pessoas olham e vejam e saibam que foi a tua mão que fez isso. Onde a gente deixa bem explicado, ó Pai, o teu mover, como o Senhor nos honra, como o Senhor tem trabalhado em nosso coração, como o Senhor tem nos preparado, como a gente vive, que mesmo em meio a uma guerra espiritual, ó Pai, o Senhor nunca perde o controle de nada, o Senhor está acima de tudo. Que o Senhor possa falar infinitamente mais ao nosso coração e nos ajudar, ó Pai, nesse novo tempo e nessa nova missão. Eu te entrego cada vida e cada coração. Eu clamo e intercedo, ó Pai, por cada vida que está ali no nosso grupo. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a conectar com outras pessoas, a reacender outros corações, ó Pai, fazer o nosso trabalho com dedicação, com paciência, Senhor. E, acima de tudo, com amor. Que o Senhor nos capacite dia após dia, Deus, para que todo julgamento caia por terra e através do amor a gente possa atingir outras pessoas. Através do amor
ó Pai, nós possamos falar com outras pessoas. E essas pessoas possam sentir o amor de Cristo em nós, ó Pai. E querer viver, ó Pai, ser reacendidas pelo Senhor e querer viver para o Senhor e conhecer ao Senhor. Ter um tempo de intimidade. Peço para que o Senhor abençoe o projeto, Pai, continue nos abençoando e nos fortalecendo para que a gente continue fazendo a Tua boa obra. Que o Senhor continue abençoando o nosso encontro mensal, que no mês que vem, provavelmente, quem vai guiar vai ser só os meninos. Já prepara cada coração, já prepara a mentalidade deles, já fortalece eles, ó Pai. Que todo mal que tem se levantado contra a nossa equipe já caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor já guarde, já escolha as pessoas que vão se sentar àquela mesa, já prepare tudo, ó Pai. Como o Senhor sempre prepara. Eu quero que o Senhor guarda também, ó Pai, as pessoas que a gente tem recebido com os pedidos de oração. Visita cada pessoa no hospital, visita cada familiar, visita cada família, Pai, visita cada casa, visita esses casamentos, restaura os casamentos, Pai, restaura a saúde. Abre a porta de emprego, Senhor. Nos prepara para poder viver os teus milagres e essa nova estação que o Senhor está nos levando. E alinha o nosso coração com o teu coração. Visita hoje o nosso coração, Pai, para fazer esse alinhamento. Para que o Senhor possa falar cada vez mais com a gente. Eu te entrego cada vida aqui, ó Pai. Cada família aqui representada. Eu te entrego a nossa semana e te peço, continue falando com cada um de nós e através de nós. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gratidão, amados. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Se tudo der certo, eu vou tentar liberar isso hoje ainda, se carregar, porque hoje, pelo menos, a internet está funcionando um pouco mais, numa velocidade melhor. Então, eu vou tentar entregar hoje ainda para vocês. Vocês fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoa. Saibam que, sempre que precisar, eu estou aqui à disposição, ou Pedro, ou Simone. Também tem a Natália, tem a Renata, tá? Contem com a gente está aqui para poder pegar na mão de vocês mesmo e a gente ir caminhando cada vez mais. Então, que vocês façam uma extraordinária noite, lembrando que amanhã a gente vai estar juntinho às 6:30 da manhã, se Deus quiser. Um beijo.